tudo bem? Hoje eu vou explicar o neodarwinismo. O neodarwinismo ele é meio que uma evolução do darwinismo, porque explica as lacunas deixadas pelo darwinismo através da genética. Mas, Gel, como é que faz isso? Através das forças evolutivas. E o que são forças evolutivas? São fatores ou processos que podem fazer com que uma população mude a sua composição gênica, com o passar dos anos, aumentando assim a sua variabilidade genética. Tá bom? E a gente vai estudar 5 tipos: mutação, recombinação gênica, deriva genética, migração e seleção natural. Sobre mutação. A mutação é uma alteração no DNA que ocorre de forma aleatória e espontânea. Pode acontecer tanto no próprio ciclo celular, que a gente vai estudar como acontece, como também pode ocorrer através de agentes externos, conhecidos como agentes mutagênicos. Ocorre por meio dos agentes externos, conhecidos como agentes mutagênicos, podem ser de 3 tipos: físicos, como raio-x, raio gama e radiação ultravioleta; químicos, como amianto e ácido nitroso; ou biológicos, que no livro não cita exemplos. As mutações elas podem ocorrer durante o ciclo celular, então são divididas em 2 tipos: as somáticas e as germinativas. As somáticas acontecem em células não reprodutivas e podem trazer diversas consequências negativas para a célula. No entanto, elas não são transmitidas aos descendentes. Consequências negativas são morte celular, formação de tumores, ocorrência de más formações e abortos durante o desenvolvimento embrionário. As mutações que acontecem nas células germinativas acontecem em células reprodutivas. E aqui a gente tem 2 cenários. Um cenário onde ela é benéfica e tende a se perpetuar durante as gerações, porque são de características favoráveis, e quando elas são maléficas, que é uma alteração que pode causar infertilidade, no caso, infertilidade não é exatamente a palavra, mas pode causar fertilidade reduzida, síndromes fetais e desordens genéticas. Tipos, as células ainda podem ser gênicas, que é quando um trecho da molécula do DNA é afetado, resultando em um novo alelo, ou podem ser cromossômicas, quando tem alteração no número ou na estrutura de um cromossomo. Sobre a recombinação gênica, que eu acho que é que mais vai fazer sentido para vocês, tá? Porque, assim, é a troca de material genético durante a reprodução sexuada. Então, na nossa cabeça já funciona dessa forma. Como é que surge a variabilidade genética? Quando o papai e a mamãe, cada um com suas estruturas de DNA, eles fazem um negocinho, e aí nascem bebês. E esses bebês, eles não têm a mesma estrutura do DNA de nenhum dos 2 pais, nem dos avós, nem igual a ninguém, entendeu? Porque teve essa troca. Faz sentido? Faz sentido. Segregação independente dos cromossomos. Eu não lembro se eu falei, mas a permutação crossover ocorre da prófase 1 da meiose 1, e é com cromossomos homólogos. Da mesma maneira, a segregação independente dos cromossomos também acontece com cromossomos homólogos, só que no caso é da anáfase 1 da meiose 1. Mas, que nomes estranhos são esses? É coisa do ciclo celular, galera. Talvez, se vocês precisarem, depois eu faço outra aula falando sobre isso. Então, os cromossomos homólogos, eles se separam aleatoriamente entre as células filhas, dando origem às células germinativas. E o que são células germinativas? São células que têm combinações de alelos distintos, aumentando assim o nosso fator principal, a coisa que alegra o nosso dia, variabilidade genética. A minha favorita, que é a deriva genética. Por que é minha favorita? Porque tem a ver com frequência, eu amo essa palavra. É a frequência que os alelos se manifestam em uma população. Mas, isso pode mudar? Pode mudar. Por exemplo, com desastres naturais. Vamos supor que a minha população é formada, deixa eu tirar a laranja, por 3 grupos, 3 pessoinhas, canetinhas rosas, 2 canetinhas verdes e 1 canetinha azul. Acontece algum desastre e fica apenas uma canetinha rosa aqui. Só que antes da canetinha rosa, elas eram a maioria. E agora não são mais por causa desse desastre que aconteceu, reduzindo drasticamente o tamanho de uma população. Entenderam? Então, a frequência que antes era a maioria era de alelos rosas. Só que os alelos rosas, eles não existem mais, basicamente. Tem pouquíssimos.
A maioria agora, ou seja, a quantidade de alelos mais frequentes, são os alelos verdes. E a população vai se desenvolver com base nessa nova frequência de alelos. A deriva genética ela é muito mais impactante em populações pequenas, como a dos meus 6 macadeiros, do que em populações enormes. O cenário da deriva genética, que é assim, tem a população fundadora e tem a população original. Não, fundadora e a população nova. A população genética nova, ela chega para a população fundadora e eles passam a ocupar o mesmo local. No entanto, existem alguns alelos, algumas características genéticas da população fundadora que podem estar presentes em pouca frequência ou em nenhuma frequência na população nova. Entenderam? Eu vou usar as canetinhas aqui. Para formar a cor rosa, a gente precisa do vermelho e do branco. Rosa. Então, vamos supor que eles são os alelos. Para formar o verde, a gente precisa de de azul e amarelo. Verde. A população rosa não tem nenhuma das características que precisa para ser verde, que é azul e amarelo. E a população verde não tem nenhuma das características que precisa para ser rosa. Então, eles têm características diferentes. E a diversidade genética, esse daqui, costuma ser menor. A migração é de uma maneira muito intuitiva, porque a gente estuda imigração e emigração há muito tempo na escola. Então, a imigração é quando alelos são inseridos na variação genética de uma população que estão se introduzindo, enquanto a saída desses indivíduos remove alelos da população original. Não tem muito o que trabalhar dentro desse tópico, é literalmente isso. Imigração é a entrada e imigração é a saída dos alelos em uma determinada população. Temos também a seleção natural. A seleção natural é o seguinte, é a mudança das frequências alélicas ao longo do tempo, selecionando indivíduos que apresentam características mais adaptadas ao ambiente. Gente, não é o indivíduo nem o ambiente que se adapta. É que determinados indivíduos, eles têm uma característica que vai ser mais favorável diante da situação. É muito importante ficar ressaltando e martelando isso o tempo inteiro, porque quando a gente fala sobre adaptação, às vezes a gente pensa que, tipo, eu tô indo na casa de alguém, de algum amigo meu, alguma amiga minha, amiga, tá? Aí eu vou dormir lá e eu tenho que seguir as ordens da casa. Sendo que na minha casa tem outras regras. Não é isso o que acontece, entenderam? É que, tipo, tem um passarinho, e aí são 2 passarinhos. Um passarinho que tem o bico duro e outro que tem o bico mais molinho. Só que o que eles vão comer é a mesma coisa, que é uma semente que é muito rígida, é muito difícil de fazer assim. Aí o que tem o bico mais duro, ele vai conseguir comer, e o que tem o bico mole não vai conseguir, ele vai morrer de fome. E é por isso que os passarinhos de bico duro vão conseguir evoluir, entendeu? É nisso o que consiste a adaptação. E a próxima parte vai ser sobre especiação. Beijos!